Vamos falar sobre Tarcísio. A gente tem acompanhado aqui o governo de Tarcísio de Freitas, o homem de Bolsonaro, né? O enviado a São Paulo de Bolsonaro, né? Que foi o que aconteceu na eleição dele. Bom, qual é a novidade do caso aqui de São Paulo, que está dando o que falar? O governador Tarcísio demitiu o número 2 da Secretaria de Agricultura, Marcos Renato Pocher. A exoneração ela foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esse secretário executivo encaminhou recentemente ao Tribunal de Contas do Estado denúncias de irregularidades na construção de estradas rurais num programa que tem aqui no estado chamado Melhor Caminho, que é de asfaltar estradas vicinais no interior de São Paulo. Segundo o documento, o governo de São Paulo pagou 200 milhões de reais por obras que não foram concluídas. Outros 300 milhões foram gastos sem cumprir protocolos internos para garantir a qualidade das obras. Essas irregularidades aconteceram entre 2021 e 2022, durante os governos de João Dória e Rodrigo Garcia. E esse caso foi revelado em julho pelo jornal Estado de São Paulo. No entanto, há uma pressão para que Tarcísio faça uma reformulação nas suas secretarias, e há aí também informações de que ele pode estar planejando exonerar Antônio Junqueira, que é o titular da pasta de Agricultura, e Roberto de Lucena, do Turismo, segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo. Ainda não está claro, ele ainda não se pronunciou a respeito disso, por que essa exoneração de hoje, mas isso já começa a ganhar uma repercussão, inclusive com políticos de São Paulo. O próprio Boulos, deputado federal, Guilherme Boulos, foi às redes sociais para questionar e falou que curioso, o Tarcísio exonera alguém que denunciou uma fraude. Por que isso? Isso levanta uma discussão, isso é preciso analisar o porquê. Como entender, Josias, uma exoneração, né, de alguém que está denunciando uma fraude, um caso de corrupção dentro da prefeitura, do governo de São Paulo? Como é que podemos entender essa exoneração de hoje? É de fato meio incompreensível essa exoneração, Fabíola, porque em tese o demitido encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado denúncia de irregularidades praticadas na gestão do João Dória, que era um inimigo do aliado do Tarcísio de Freitas, inimigo do Bolsonaro, na recuperação de estradas rurais. Coisa de 200 milhões, 300 milhões, se somar tudo, as irregularidades vão à casa dos 500 milhões de reais. Coisa praticada entre 2021 e 2022. O Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Portanto, estava sob a responsabilidade dele a manutenção de estradas. Mas, aparentemente, estamos falando aqui de estradas estaduais, na zona rural do estado de São Paulo. Não sei se haverá aqui verba federal, eventualmente repassada pelo governo federal. Mas ficou muito estranha essa decisão do Tarcísio de Freitas. De fato, ele vai ter que explicar por que demitiu o número 2 da Secretaria de Agricultura e estaria cogitando demitir o próprio número 1. Então, é uma situação politicamente curiosa que o Tarcísio vai ter que explicar. E aí se fala na hipótese de quase da promoção de uma reforma no secretariado, né? Que fala em trocar esse número 1 ali, o titular da Agricultura, o do Turismo, mas ninguém fala do secretário de Educação, que de todos os secretários foi um dos que mais se envolveram em decisões polêmicas, algumas delas objeto de recursos constrangedores da parte do governador Tarcísio de Freitas. Ninguém fala na substituição do secretário de Segurança, também envolvido numa polêmica grande com aquela chacina praticada ali na Baixada Santista, no Guarujá. Então, aparentemente, Fabíola, nós estamos diante de uma perspectiva de reformulação do secretariado do Tarcísio de Freitas. De tudo, considerando todo o contexto, o que fica evidente é que o governador, com 8 meses de gestão, ele está tendo muito mais dificuldades, Fabíola, do que imaginava. Então, aquela figura do governador preparado, do governador técnico, que conseguiria conduzir a sua gestão sem o contágio da política, sem o contágio do bolsonarismo, de forma muito técnica, tudo isso está indo por água abaixo. O governo está ficando com uma aparência
velha, um governo novo, recém-empossado, está ficando com uma aparência de pão dormido, Fabiola, muito cedo, muito mais cedo do que gostaria o governador Tarcísio de Freitas. Mais uma informação, Thales, antes de eu te passar, que chama a atenção e que abre aí uma necessidade de investigação sobre esse episódio. No último dia 18, esse próprio Butcher, que foi exonerado hoje, ele foi nomeado para coordenar um grupo de trabalho justamente para investigar e apurar as negociações com as empreiteiras sobre caso. Quando isso foi publicado, depois o governo de São Paulo voltou atrás e resolveu encerrar esse grupo. E aí, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, que estava acompanhando mais de perto esse caso, porque houve reclamações por parte de deputados, né, e aliados, e falou, olha, não, tá livre, o que vai mexer aí, né? E aí hoje sai a exoneração dele. Então, quer dizer, alguém que estava dando início a uma investigação, alguém que apresentou denúncias sobre grupos e sobre um programa dentro do governo e que hoje é exonerado. É aí algo grave e que precisa ter uma explicação por parte do governo de São Paulo, né, Thales? A explicação, Fabiola, a explicação é que o Tarcísio mergulhou na política. O que Tarcísio não está muito bem na Assembleia. Ele precisa do apoio dos partidos, está em busca desse apoio. Aquilo que os bolsonaristas criticam no governo Lula, de estar em busca de apoio da base governamental. Tarcísio está tentando isso. E mais, essas denúncias feitas em julho pelo secretário executivo são para o governo Dória, do PSDB, e para o antecessor do Tarcísio, que era do PSDB também. Então, e agora também tem um MDB que estaria pressionando. Resultado, o Tarcísio está respondendo às pressões do MDB, do PSDB e de outros deputados para não só reformular o seu governo, como tirar, botar embaixo do tapete as denúncias que esse secretário levantou. Basicamente é isso. O Tarcísio mergulhou na política, no toma lá da cá, mais criticado pelos bolsonaristas. Até agora nenhuma explicação a respeito disso. Ele que inclusive esteve com o Bolsonaro em Barretos, festa do peão, e mais uma vez elogiou. Ele voltou a carregar Bolsonaro mesmo, né? E isso tem sido claro nas últimas falas de Tarcísio.